de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Ramã tinha entrado no pátio exterior do rei, para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que lhe tinham preparado. E os jovens do rei lhe disseram: eis que Ramã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Ramã, o rei lhe disse: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Ramã disse no seu coração: de quem se agradará o rei, para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Ramã ao rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei se costuma vestir. Monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. E entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e leve-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Ramã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto fizeste. E Ramã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém Ramã se retirou correndo à sua casa, angustiado e coberta a cabeça. E contou Ramã a Zélia, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então seus sábios, e Zélia, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar a Ramã ao banquete que Ester preparara. Amém? Glória a Deus. Mais uma vez nós estamos orando. Soberano e eterno Deus, uma vez mais te louvamos, te agradecemos pela tua Senhor, palavra, nas tuas mãos, Senhor, esta palavra. Neste momento, vem esvaziar de mim para assistir Senhor, de ti sim, nesta Deus hora, amado, porque vem eu de falar, mim mesmo Senhor, nada nosso sei, nada coração, sou, nada Senhor. posso fazer. É por isso que eu careço da unção, do Senhor, poder e da graça, esse ensinamento, para que uma vez Pai. mais nós possamos sair daqui Sim, Deus, edificados que seja em para a nome de honra e a Jesus. glória do teu Senhor, também nome, quero Jesus. apresentar aqueles que vão assistir Oh, esta Deus mensagem através dos glorioso, canais, Senhor, nós amado, das redes cremos, Pai, sociais. para a honra e a Meu Deus, que glória do aonde a teu tua nome, palavra Jesus. chegar, vidas venham ser alcançadas, Oh, aleluia, vidas venham ser Deus. transformadas Que seja nesta hora para a honra e para a a glória glória do teu nome, Senhor. Senhor amado. Em nome do Pai, do Filho Aleluia, e do Espírito do Santo. Espírito Amém? Santo. Glória a Deus. Amém. Podeis assentar, Aleluia. glorificando e exaltando Glória o Rei da Glória. Aleluia, glória a Deus. É uma palavra muito conhecida. Aleluia, glória a Deus, no livro de Ester. Aleluia. Glória a Jesus. Quando eu medito no livro de Ester, eu vejo como vale a pena nós permanecer fiel ao Deus a qual nós servimos. Muitas vezes nós, na nossa insignificância, pensamos que ninguém está vendo, ninguém está falando nada. Aleluia. Para a nossa mente, muitas vezes, tudo que nós estamos fazendo está passando desapercebido. Mas diante do Deus do céu não está. Nós vimos aqui que Mardoqueu, aleluia, ele estava ali no reinado do rei, aleluia, glória a Deus, a porta do palácio, a porta do castelo, né, a porta da cidade, Glória. e ele era menosprezado por alguém que servia na corte, alguém, aleluia, que estava sempre diante do rei.
E esse alguém era Ramã. Ramã, ele não podia passar por Mardoqueu, porque ele achava meio de implicar com Mardoqueu. Aleluia, glória a Deus, pelo simples fato de Mardoqueu não reverenciar a Amã. E lá nos Salmos, depois que eu aprendi isso, eu apliquei na minha vida. Os Salmos diz assim: bem-aventurado é o homem que não respeita o soberbo. Aleluia, Jesus. Porque o soberbo Deus abate. Aleluia, glória a Deus. Então o próprio Deus fala para o homem justo, que é bem-aventurado, não respeitar o soberbo. Verdade. E Ramã colocava isso em prática na sua vida. Ele via Mardoqueu, ele colocava em prática, ele via em Ramã um homem soberbo, um homem presunçoso, um homem que, porque servia na corte, estava sempre diante do rei, aleluia, ele queria ser até mais do que o rei, porque ele chegou contra Mardoqueu, ele articulou um plano terrível de enforcar o Mardoqueu. Só que isso foi crescendo dentro dele, porque ele não queria mais só, o ódio dele era só contra o Mardoqueu, era contra todo o povo judeu. Aqui eu me maravilho nessa palavra, por quê? Deus, ele conhece o coração de cada ser humano. É verdade. Né? Se você ver na palavra de Deus, tem um rei chamado, aleluia, Azael, que quando esse rei era servo, o rei dele estava doente. Ele foi a Israel pedir oração. Quando o profeta Eliseu viu Azael, ele chorou muito. E o rei, o servo, falou assim, mas, aleluia, o servo falou assim, mas por que o senhor está chorando quando me viu? Ele falou, porque um dia você vai fazer muito mal ao meu povo. Falou, eu? Mas eu não passo de um cão morto. Falou, não, você vai ser rei. E você vai maltratar muito o meu povo. Aí, o profeta falou tudo que tinha que falar para ele. Ele voltou para o rei. Chegou lá, ele matou o senhor dele, usurpou o trono. E anos mais tarde, aleluia, pelejou contra Judá. Tudo que o profeta Deus tinha mostrado, aconteceu. Então o que acontece? Deus, ele já conhece o homem antes do homem nascer. Verdade. Hoje o homem vai estar numa posição que para ele não vai galgar nenhum patamar. Mas quando a vida, que é movida pelo próprio Deus, começa a se movimentar e coloca ele no lugar de destaque, aquilo que está escondido dentro dele aflora. Há um adágio popular que diz assim: quer conhecer alguém? Dá poder para ele. É verdade. E isso estava acontecendo na vida do Ramã. O Ramã, ele cresceu tanto em conceito diante do rei, que ele achou que ele podia manipular o rei. E ele chegou com a proposta. E ele disse para o rei: rei, eu vou aumentar o tributo nos seus tesouros, se você deixar eu fazer o que eu vou fazer. Quer matar, exterminar os judeus, que é um povo que não adora os seus deuses. É um povo que não se prostra diante de homem nenhum. Então vamos exterminar. E o rei, manipulado, pega o anel e dá para o Amã. E o Amã, o que ele faz? Ele lavra um contrato de que no dia tal, na hora tal, todos os judeus, estejam onde estiver, será morto. Mas só que eu vejo o poder de Deus, pastor, trabalhando lá atrás. Quando esse mesmo rei deu uma festa, se embriagou, e mandou chamar a sua rainha, que era uma mulher de destaque, para ser o troféu daquela noite. E o que a mulher fez? Ela se encerrou no seu palácio e falou: não vou. E não foi. Ela passou acima da ordem do rei, da palavra do rei. E por conta disso, essa mulher, ela foi destituída do poder. Porque os maiorais chegaram até o rei e falaram: olha, senhor, se o senhor deixar isso passar desapercebido, as nossas mulheres vão seguir o mesmo conselho e não vai nos obedecer. E como que nós vamos ficar? O que nós vamos fazer? Aí o rei destituiu Vasti do poder.
E aí alguém chegou com uma ideia: o senhor não pode ficar só, o senhor vai precisar de uma nova esposa. Então vou passar pelo reino e pegar todas as moças belas e vamos fazer como um concurso. Olha Deus trabalhando. Esther era uma camponesa, uma escrava, uma pessoa, aleluia, que ninguém tinha uma visão para ela. Pela ótica humana, Esther nunca chegaria ao lugar em que ela chegou na história. Mas a Esther ela já tinha um currículo de dor. Muitas vezes, pastor, nós não entendemos porque nós sofremos dor. Verdade. Porque nós padecemos. Parece que o mundo inteiro está conspirando contra nós. Tudo acontece na nossa vida, né? Mas eu aprendi lendo esse livro que quando Deus quer nos abençoar e abençoar até aqueles que nós não conhecemos, nós temos que passar por esse caminho. Imagina que Esther, ela perdeu o pai e perdeu a mãe. Ela não tinha irmãos. E o Mardoqueu, muito chama ele de tio de Esther, ele é primo de Esther. Por ele ser mais velho, o que ele fez? Ele adotou a Esther como filho, ele a criou. E quando chegou a ordem de levar as moças para o palácio do rei, ela foi. E ali, ele ficou à porta. Todo dia ele sabia a notícia, ele ficou cuidando de longe. E quando Amã começou a maquinar contra o povo judeu, ele chamou Esther e falou para Esther, né, o que Amã estava maquinando. Só que o Amã, ele não sabia que a esposa do rei era judia. E ninguém contesta um homem apaixonado. E ela, diante de todas aquelas mulheres que ela fez, ela se destacou e se tornou a rainha. Ele não estava apaixonado por ela? E Ramã não sabia que ela era judia. Aí foi a perdição dele. E aqui ele articulou contra Mardoqueu, que era primo da rainha. Só que o Mardoqueu não respeitava ele. Não era uma intriga pessoal, é porque ele era soberbo, porque ele era pagão. E Mardoqueu era judeu, e judeu ele não se prostra diante de homem algum, nem diante do rei ele não se prostrava. Porém, Mardoqueu estando naquela porta, ele presenciou uma conspiração. Eu costumo dizer que Deus coloca os crentes em pontos estratégicos para dar o livramento. Aleluia, Deus. E lá tinha dois eunucos que estavam conspirando em matar o rei. E Amã, ele ouviu isso e transmitiu isso para alguém alertar o rei. E quem foi que foi alertar o rei? O Ramã. Amém. A Bíblia diz que Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Verdade. O servo dele alertou o rei. Se o Ramã fosse um homem humilde, ele falou: ó, passei ali, sabe aquele judeu que fica na porta, no palácio da cidade? Ele me alertou sobre um golpe contra a sua vida. Não, ele pegou toda a honra para ele, eu descobri. E com isso ele foi o que? Honrado pelo rei. Esse anúncio trouxe Amã para perto do rei. Mas Deus, eu aprendi também que Deus, quando ele quer destruir o inimigo, né, ele vai dando corda para ele. E o Amã, ele começou a ficar cego pelo poder. Ele se achou maioral. E o diabo, ele, com seus acertos, ele sempre vai trazendo mais alguém. E quando ele chega na casa dele, a mulher dele fala assim: Amã, faz o seguinte, faz uma forca e enforca ele. Faz um espetáculo. E ele achou boa a ideia. E quando Deus tira o sono do rei, e o rei começa a ler as crônicas, a sua história, e faz uma pergunta: o que foi feito para o judeu Mardoqueu? Nada. Bem na hora que quem chega, o usurpador de honra, o Ramã. Aí ele chega, aí o Ramã acabou de entrar, chama ele. Imagina para ele, que bênção, né? Que alegria,
O rei fala, o que fazer para um homem cuja honra o rei se agrada? Fala, não existe outro melhor do que eu. Ei, a Bíblia diz assim, que aquele que assim se humilha, Deus o exaltará, mas aquele que se exaltar será humilhado. Será humilhado. Olha um exemplo aí. O bonito da Bíblia, pastor, que está cheio de exemplo. É verdade. A gente só cai no erro se nós quisermos. Porque falta de aviso não é. Olha aqui. O homem olhou só para ele e falou, não existe. É olhar todo mundo por cima. Não importa onde Deus te coloca, seja humilde, olha assim, ó. Jesus ele deu uma lição muito bonita quando ele fala assim, cada homem olhe para o seu semelhante como superior. Aleluia. Quando você absorve isso, não importa quem você seja. Não importa quantas letras tem à frente do seu nome, se é um DR, se é um PR, não sei que letra, né? Mas seja humilde. Olha para as pessoas à sua volta como se eles fossem melhor do que você. Aí Deus te exalta. O que eu aprendo nessa caminhada? Eu sempre, quando eu olho um homem de Deus, uma pessoa assim, eu falo, essa pessoa tem muito para ensinar. Amém. Se ela abrir a boca, irmão, eu participei de um culto sábado. Tinha uma senhorinha lá que eu não era nem nascida, ela já tinha aceitado Jesus. 73 ela aceitou Jesus. 50 e poucos anos. Quando ela foi orar pela pastora, irmão, a oração daquela mulher, ela contagiou. Uma senhorinha desse tamanho, orando. Irmão, é difícil eu ver a pessoa orar daquele jeito. Mas isso é há anos na presença de Deus. Aí você olha assim, hoje o homem, porque sabe um beabá mais do que o outro, já quer andar por cima. Aprende com Jesus. Quando você vê Jesus na caminhada, ele é o próprio Deus. Mas ele não usurpou de ser igual a Deus, pelo contrário, ele esvaziou de si. Você consegue imaginar isso? Um homem que tinha tudo, que poderia ser soberbo, mas ele não foi. E a morte dele foi a mais humilhante. Morte de cruz. É tremendo quando ele chama os discípulos para lavar os pés dos discípulos. Que humildade era, pelo certo, dos discípulos que tinha que lavar o pé dele. Mas não, ele pegou a toalha, a bacia e falou, dá seu pé aqui. E Pedro, não, o senhor não vai pôr a mão no meu pé. Ele falou, Pedro, se eu não lavar os seus pés, o senhor não tem parte comigo. Não, mas o que Pedro queria dizer? Não, mas o senhor é um mestre. Mas olha o ensinamento. Aí ele já ensina mais, olha. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. O incauto, passa a dizer, o que ele quis dizer com isso? Mas se você ler a Bíblia, você vai ver que é tremendo. Agora, quando ele voltar, ele será o quê? Senhor dos senhores, Rei dos reis. Você consegue ver um rei se prostrar para lavar o pé de alguém? Não. E esse mesmo rei, ele ensinou, quando ele esteve aqui, dizer assim, quem quiser ser o maior, seja o menor. Consegue decifrar esse enigma? Ele fala, o menor será servido pelo maior. Consegue entender isso? Quando nós aprendemos isso, irmão, nós somos bem-aventurados. Aleluia. Por que ele falou para Judas e todos os demais, o meu reino não é deste mundo? Às vezes nós começamos a analisar a história de Judas. Por que Judas se revoltou e vendeu o próprio mestre? A visão de Judas era racional, ele não era espiritual. Ele olhou em Jesus, ele viu Jesus, um homem que agarrava multidões, um homem que sabia conversar, um homem que era entendido. Então ele queria o Jesus como um herói nacional. Ele queria que Jesus lutasse as causas humanistas. Vou ser um pouco polêmico aqui nessa mensagem. Um exemplo, o pastor do nosso país bem renomado, um pastor, ele monta um palco que ele consegue levar milhares e milhares e milhares para a maior avenida do Brasil. Ao invés de falar daquele que resgatou e fez tudo o que ele é, ele fala de um homem que não fez nada por ele.
Irmão, você pode estimar o político que você quiser. Mas Jesus tem que estar acima de todas as coisas. Jesus chamou você para ser pastor, você tem que ser pastor. Quer colocar a multidão na rua, seja para glorificar, não é ovacionar, glorificar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Verdade. Então, quando o pastor começa a se misturar, ele perde a visão, o foco daquilo que ele foi chamado. O homem monta um palanque, se estressa, se envolve com uma questão que não é dele, é secular, é do mundo. Nós devemos orar pelas autoridades, sim. Mas o ex-presidente, a palavra já está dizendo, o ex-presidente. Quem que tem que resolver a vida dele é o próprio ex-presidente. O pastor não precisa tomar partido. Você vê aqui, ó, o servo. O rei está correndo perigo. O rei está no poder, está no trono. O servo está lá. Ele não foi para a rua. Olha, eu estou querendo matar o rei. Não. Ele fez com que a mensagem chegasse até o rei. Ele não se importou em cobrar recompensa e ser reconhecido pelo rei. Não. Ele fez o papel de cidadão dele. Isso faz parte do pastor. Aí o que o usurpador de poder fez? Um alarde. Quer mandar matar o libertador, o homem cuja vida trouxe o livramento para o rei. Aí o que acontece hoje? O pastor que tem a honra de levar milhares de vidas para uma avenida como a Avenida Paulista, irmão, e perdeu a oportunidade de falar do Rei dos Reis, que está para voltar, que tudo que está acontecendo aí é cumprimento da palavra de Deus. Aí você fala, esse homem já perdeu a visão faz tempo. A visão dele é a visão de Judas. Que Judas, quando viu Jesus movimentar toda a Judéia, por onde Jesus ia, a multidão acompanhava Jesus, falou, não, isso aí vai ser um bom líder. Ele vai sacudir de nossos lombos, né, o jugo de Roma. Aí Jesus esclarece, o meu reino não é desse mundo. O meu reino é um reino espiritual. Quando Judas entende que Jesus não vai lutar as causas humanistas dele, ele perdeu o interesse por Jesus, já não serve. Vamos buscar agora um outro libertador, porque esse aí não vai querer comprar a nossa causa, a nossa briga. E o que ele faz? Ele vende o seu mestre. Falou, não, tem que dar um choque nele, vou vender ele vai entender que o negócio vai ficar estreito e que ele vai se rebeliar. Só que o que Judas não contava é que tudo isso fazia parte do propósito de Deus. Porque Jesus falou, o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos malfeitores. Mas ai daquele homem que isso fizer, melhor para ele seria não ter nascido. Ó, Judas estava ali, pastor. Do lado dele. Judas viu ele fazer milagre. Quando ele falou, ó, vai de 2 em 2, Judas, não sei quem foi a dupla de Judas, mas Judas foi. Judas orou, expulsou demônio, curou enfermo, limpou leproso, tudo que foi mandado. Um homem de Deus, a grossa vista. Um homem de Deus, ele fez tudo o que era para ser mandado. Porém, o coração dele não estava em Deus. Ele queria fazer parte do movimento, ele queria estar entre os 12. Porque quando eu vejo Jesus chamando todos eles, eu não consigo encontrar, até hoje pelo menos, não consigo encontrar Jesus chamando Judas. Ele deu um jeito de estar entre os 12. Não sei como foi isso, a Bíblia não relata. Você já encontrou? Não. Não encontra. Mas Jesus diz assim, ó, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Quem você é? O chamado ou o escolhido? Então. O escolhido é diferente, ele é selecionado. O chamado é aquele, estamos no culto na rua, estamos chamando você para aceitar Jesus. É diferente a mensagem da rua da igreja. Hoje eu estava conversando com a pastora e nós estávamos falando. Ela, naquela tese, né, que eu não sei pregar, eu sei pregar ensinando. Eu falei, pastor, hoje você esclareceu algo que Deus me deu há quase 20 anos atrás. Quando Deus me chamou, pastores, ele falou assim para mim, abra Ezequiel 3.
né? E falou assim, coma do rolo. Eu te envio às nações rebeldes, a casa rebelde, que é a casa de Israel. Se eu te enviasse num povo de língua estranha, eles ouviriam o que você vai falar. Mas Israel não vai ouvir, porque são casa rebelde. Aí hoje nós conversando ali no café da manhã, eu entendi o que Deus estava dizendo para mim há muito tempo. Eu não te chamei para ser um eloquente pregador, para pregar, mas eu chamei você para exortar, para ensinar. Você não vai ensinar o pecador que está no bar. Você não vai ensinar o homossexual que está na vida. Você vai ensinar ele na igreja, depois que ele aceita Jesus. Aí eu descobri uma coisa terrível, que quem está dentro da igreja muitas vezes não quer aprender. Porque ele acha que já sabe, e o pouco que sabe para ele tá bom, ele não quer aprender. Por isso que a escola dominical está ficando defasada. Os ensinamentos, não tem mais culto de doutrina, porque o diabo colocou na mente de alguém que a doutrina separa, que a doutrina afasta. E o que é a doutrina? Não é a palavra de Deus? Ensinamento. Se a palavra de Deus afasta, como que esse povo vai lotar o céu? Sabe o que uma rede emissora fez essa semana? Começou um programa na sua grade, gospel. O som que saiu das quatro paredes está indo para o mundo, para a rua. Aí fizeram lá uma enquete. A maioria das pessoas que curte a música gospel é católicos, não sem religião. E é uma música, aí você para ouvir a música gospel. Não tem diferença do mundo. Jesus ele falou assim, olha, se o mundo vos odeia, porque primeiro odiou a mim. Porque se o mundo odiou Jesus, ele vai amar nós, irmão. Aí você vê o mundo amando um pseudo movimento evangélico, de evangélico não tem nada. É um movimento mundano, isso eu falo sem medo de errar. Porque a Bíblia fala que não devemos sentar na mesa de Deus e na mesa de demônios. Eu não consigo admitir uma música erudita, uma música que vai chegar no trono de Deus no ritmo de lambada, de funk, de forró. Você consegue? A Bíblia diz que Deus ele habita no meio dos louvores. E o que é louvor? É algo reverente, algo que não vai tocar a minha carne, vai tocar a minha alma. E quando consegue tocar a minha alma, vai me colocar em conexão com Deus. Aleluia. Agora a música gospel, o que ela faz? Ela chega só na carne e para. Aí você vê lá um casal, não existe na língua portuguesa um casal de duas mulheres ou de dois homens. Mas tinha um casal lá que ia pro show gospel, que é uma música agradável de ouvir. Irmão, olha, os únicos que vai gostar das coisas de Deus é quem aceita Jesus. Porque a palavra de Deus diz, a fé vem pelo ouvir o que é a palavra de Deus. Se as coisas de Deus, entre aspas, está envolvendo o mundo, para o mundo achar gostoso de ouvir, Deus não está nesse negócio. Porque não tem como eu gostar das coisas de Deus e não fazer a vontade de Deus. Porque Ramã odiava Mardoqueu. Porque Mardoqueu era crente, era diferente. Ele não precisou pegar a Bíblia e pregar na porta. A conduta dele já mostrava para Amã Incomodava. que o Amã tinha que se consertar e com pressa. Às vezes, pastores, nós estamos num lugar e a gente começa a notar as pessoas incomodadas. Você nem não saudou ninguém com a paz do Senhor. É verdade. Mas se eu olho o que eu fiz para ele, olha, cara, que ódio dessa pessoa. Quando o diabo não faz isso com alguém que nós não conhecemos, ele faz com alguém próximo de nós, um irmão, um parente, um tio, um avô, alguém próximo, um filho. Você chega cheio de amor para abraçar o filho fica possesso e você não sabe por quê. Porque a luz não tem comunhão com as trevas, é simples. Quando eu não estava na presença do Senhor, meu pai era pastor, eu não gostava nem de chegar perto do meu pai.
Às vezes o meu pai calado já me ofendia, porque eu bebia, eu fumava, ficava na noitada. Ele só falava isso, eu não ensinei ninguém para o bar, bastava. Era só ele falar assim, ensina o menino no caminho que deve andar, bastava. Eu já ficava furioso e saía de perto. E agora? Hoje eu vivo isso. Hoje eu entendo. O que operava na minha vida não era eu que odiava meu pai. Era o espírito imundo que se apoderava da minha mente e não queria deixar que a luz do espírito entrar e falar, ele está certo. Hoje quando eu vejo um filho meu se levantar, ao invés de eu ficar nervoso, eu falo, não, não é ele. É melhor eu me quietar, porque, né, coitado, olha o mundo que ele está enfrentando. Mas muitas vezes, nós não temos essa calma que Mardoqueu teve. E muitas vezes ser humilhado por Amã e ficar quieto. Manter a integridade, não perder a fé. Hoje, infelizmente, muitos crentes perdem a fé rápido demais. Porque não esqueceram que a palavra de Deus diz, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo. Quando nós éramos crianças, sempre tinha um menino na rua que queria se destacar e bater nos demais, não era assim? A gente, para não apanhar, o que a gente fazia? Andava um quarteirão, 2, para não passar naquela rua. Porque aquele menino estava lá. Nós não fugia da aparência do mal, de não apanhar? É a mesma coisa. Você sabe que o inimigo está operando em tal lugar, em tal pessoa, você vai ficar perto? Não, você tem que fugir da aparência do mal. Mas aquele lugar ali era a igreja de Mardoqueu. Era o local que ele tinha para dali ele observar a sua filha, a sua prima, a sua sobrinha, a Esther. E quando a conspiração veio, dali ele comunicou com Esther. E o que é tremendo, quando a Esther fala, mas eu não posso entrar na presença do rei sem ser chamada por ele. Porque existia toda uma liturgia, ele tinha que apresentar o cetro. Se ele não levantasse o cetro, quem chegasse perto dele era sentenciado à morte, mesmo se fosse a rainha. Mas olha como um homem apaixonado ele muda, né? E Mardoqueu fala assim para Esther, Esther, deixa eu te falar uma coisa, aí que eu entro para pregar. Às vezes nós não entendemos nada do que Deus está fazendo, nada. Verdade. Aí Esther está lá, já foi eleita a mais bela do reino, passou a ser a esposa do rei. E ele fala assim, olha Esther, se você não quiser entrar nessa causa, não tem problema. Deus vai levantar alguém. Só que saiba você, que para este tempo, Deus te fez rainha. Esse é o propósito de Deus de te colocar num palácio. Para que você tivesse uma voz. Aonde o maior alto do país vai te ouvir. Quando eu estava na igreja, muito tempo atrás, orando, eu falei, Deus, por que você me levantou como pastor? Aí o Espírito Santo falou assim para mim, para você poder falar o que você fala, sem se preocupar. Eu falei, como assim? Se você fosse apenas um membro de banco, como que você ia chegar aqui em cima e falar tudo que eu tenho que falar para determinados homens e eles iam ouvir e ficar quieto? Porque o membro, eu já vi pastores esculachar com membros que entregar o recado. Mas se você é pastor, ele tem que ouvir mesmo não gostando. Mesmo ficando de mal, ele tem que ouvir. Porque você é uma autoridade como ele. E Deus é ético. Deus só vai usar um vaso lá do meio da igreja se aqui o homem não quisesse consertar. Verdade. Se não tem jeito, aí ele vai passar vergonha. Mas não, antes de Deus usar alguém lá, Deus vai usar alguém aqui. Porque a autoridade fala com a autoridade. Verdade. E ali Deus falou comigo isso. Então, pregue o que eu mandar você pregar. E quantas vezes, por causa dessa palavra, pastores viraram o rosto para mim, não falam mais comigo. Amém. Agora, se eu fosse um membro de banco, primeiro não ia ter nem a oportunidade de chegar perto dele. É igual o Esther, se ela continuar assim, a serva, lá da roça, como que ela ia chegar perto daquele homem? E falar em favor do povo dela?
Ei, irmão, Deus ele faz tudo certo. Verdade. Olha, tinha por que aquela Vasti ignorar o convite do rei? Quem ignora o convite de uma autoridade? Só estando louco ou usado por Deus. Não tem como a pessoa estar em consciência. E ela fez isso, porque ela não ia poder interceder por judeu. E esse povo que foi livrado, sabe por que eles foram ameaçados? Às vezes você não entende por que você é ameaçado pelo diabo, porque o diabo se levanta contra a sua vida. Porque havia uma promessa sobre a casa de Judá, e havia o rei dos reis, o senhor dos senhores. Então se eles exterminassem os judeus, Jesus ia nascer aonde? É lógico que Deus ia fazer Jesus nascer de algum lugar. Ele é Deus, ele é criador de todas as coisas. Mas olha a ameaça que o povo judeu sofreu por causa de uma promessa. Na hora que nós estamos no culto e Deus faz uma promessa mirabolante, até gostou se ouvir uma promessa de Deus? A sua alma, parece que você já está vivendo uma promessa antecipada, não é? Só que até essa promessa se concretizar, você vai ser perseguido, pessoas vão zombar. Hoje eu estava falando esse dia desse com a pastora. Eu falei, amor, quando Deus ele usava os irmãos da igreja e falava, que eu vou te levar de avião de um lado para o outro, né? As pessoas olhavam para a minha cara e davam risada, zombavam, como que o vendedor de alface vai andar de avião? Eu aqui dentro faz só Deus mesmo para falar. Deus ele faz promessas absurdas. Faz só Deus, se Deus falou, eu vou. E o negócio foi tomando uma proporção, pastor, eu tinha medo de andar de avião. Diante de Deus, eu tinha medo. Eu ia lá para o norte de carro, mas eu não ia de avião antes. Aí um dia Deus me deu uma revelação. Eu estava pregando no lugar, ele me pegava assim, me levantava, irmão. E eu lá, naquele voo que eu fiz assim, eu falava, Deus, eu morro de medo de avião. Aí Deus falou assim para mim, meu servo, enquanto eu quiser, o seu coração vai bater. Eu tenho uma obra muito rápida para fazer com você. Então não dá para ir de jumento. E eu vi isso agora no Ceará. Não dá para ir de jumento para o Ceará. Aí, irmão, amém, Jesus. E eu, né, fui contar para os outros, todo mundo zombando, né? Amém. E as promessas. Aí chegou a primeira viagem de avião, não tinha como ir de jumento, parar. Nossa. E agora? Irmão, quando falou, não, eu vou dar um jeitinho de ônibus, não dá, pastor. É 4 dias de viagem, as estradas só sangue. Né? Falei, e agora, Jesus? Pastor, eu vi um avião, me dava um negócio, parecia que isso aqui abria. Eu nunca senti aquilo. Eu passava mal só de imaginar eu dentro do avião e não sei o que a gente ouve e vê, muita bobagem, né? É justo comigo que o avião ia cair, né? Na primeira vez, não, Deus não tem uma obra, então se ele cair vai ter que levantar, porque Deus tem um projeto na minha vida. E eu comecei a orar, irmão. Falei, Deus, o senhor está vendo, isso aqui não é frescura, isso é real. Se não fosse a minha condição médica, eu ia de ônibus. Eu nunca tive problema de andar de ônibus, mas não dá, Jesus. Então o problema sou eu não posso impedir a obra. Tira isso de mim, tira, me liberta. Irmão, foi uma guerra. Quanto mais chegava a viagem, mais aquele negócio ia aumentando, irmão. E Deus me deu vitória. Depois daí foi 3 vezes de avião, eu não senti nunca mais aquele apavoro. Esses dias eu estou em casa descansando, irmão. Deus me leva na mesma revelação de anos atrás. Eu estou lá descansando, ele me puxa pela perna assim que eu saio flutuando. E pego um voo e ele fala assim, olha, eu vou fazer você um homem de expressão nesse país, você vai pregar minha palavra no parlamento britânico. Amém. Falei, Deus, você já me zombar, eu quero pregar a palavra na favela, e se eu falar isso, vou me chamar de louco. Mas, ei, hoje, morando aqui nesse lugar, de repente eu não tenho voz, mas quem Deus vai fazer eu ser, eu vou ter voz, porque alguém que está lá precisa ouvir o que ninguém tem coragem. É verdade. Imagina um homem, um pastor, mais de não sei quantos milhões da Avenida Paulista. O momento de você puxar ele e falar, Pedro, Tiago, João, estica.
a rede. Vamos falar de Jesus, que esse tempo é o tempo propício. Isso aí é Jesus está permitindo para esse povo saber que Jesus está voltando. Tudo que está acontecendo está nas Escrituras. Só que agora eu vou defender o que já foi, irmão. Verdade. Você acha que se Deus quisesse Bolsonaro no poder, Lula tinha saído da cadeia? Ó, Lula estaria vivo, irmão. Verdade. Ele está aí para esse tempo. Foi Deus que colocou ele. Não foi pastor, não foi candomblé, não foi ninguém, foi Deus. Porque a Bíblia diz que Deus dá o governo que o povo merece. Como que o povo brasileiro está, irmão? De norte a sul desse país é uma porca-vergonha total. Hoje eu estava falando com a minha esposa, falei, como que um homem permite a sua esposa andar seminua na rua e todo mundo olhar e ninguém fala nada? Ei, nem os bárbaros das épocas antigas permitiam a sua mulher mandar mal vestida, que nem a mulher do século XXI, na sua maioria, está andando. Verdade. E cadê os homens desse país? Aí o diabo colocou na mente de alguns imbecis que o que é bonito é para se mostrar. Se fosse bonito o homem ou a mulher andar nu, Deus não tinha matado o cordeiro, tirado e feito a veste para Adão e Eva, lá no jardim. Não é daí para a gente entender como que está a imoralidade nesse país? Agora vem cá, você quer um presidente cristão? Irmão, como que um presidente... Filho, depois do culto nós vamos sair, fica em paz, ninguém vai roubar sua mangueira não. Olha, como que um presidente evangélico, servo do Senhor, do Deus vivo, vai governar essa nação? Chegou no dia 12 de outubro. Chegou o Papa no Brasil. O pastor vai ter que se prostrar diante do Papa? Mais do que eu. Era o Ramã, primeiro-ministro. Ele não se prostrou? Agora tem pastor indo no velório do Papa. Eu cresci falando que o Papa é a besta que surgiu do mar ou da terra. É uma dessas. Agora o pastor reverenciar o Papa. Chamar o padre de amigo. Que evangelho é esse que esses homens estão pregando? Sendo que a Bíblia que eles carregam, seja ela mudada em muitas linguagens, diz, maldito o homem que fizer o cego errar o caminho. Quem é o cego? É o coitado que nasceu num lar católico, que aprendeu a adorar a imagem. E para ele, se você falar contra isso, você está errado, porque ele aprendeu. Eu nasci num lar evangélico. Se alguém me falar contra isso, nós vamos divergir, porque eu aprendi. Qual que é o certo aqui? É convencer ele através do poder do Espírito Santo que a prática que ele está fazendo, que ele acha que é certo, está errado. Não chegar lá e chutar a imagem, que eu não vou admitir alguém chegar e tomar a Bíblia da minha mãe e rasgar. Isso é falta de respeito. Já é outro. O Jesus, quando ele estava diante das pessoas que não tinham religião, que não frequentavam a sinagoga, Jesus olhava para aquelas pessoas e via eles como um rebanho sem pastor. A Bíblia diz que ele se movia de íntima compaixão. Porque ele fala, ele é pagão porque não foi ensinado para ele a verdade. Ele falou, conhecereis a verdade vos libertará. Jesus não chegou lá falando, tá vendo, você passar seu filho na fornalha é crime, é pecado. Não. Você não vê Jesus falando essas coisas. Você se prostrar diante de imagem é pecado. Jesus não falou nada disso. O que Jesus falou? Aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. Quer um exemplo? Ele não ofendeu ninguém. Porque um bebê não tem culpa de nascer num terreiro de macumba. O bebê não tem culpa de quem foram os seus pais. A ponto que lá em Ezequiel está falando, a responsabilidade é pessoal. Agora você vê aí, como que está esse país? Tem igreja para todos os gostos, irmão. Todos, né? E aí agora vamos dizer, coloca um pastor evangélico, servo do Deus vivo,
Primeira coisa que ele vai ter que fazer, sabe o que é? Acabar com o culto à padroeira do Brasil. E agora? Se o pastor abrir a Bíblia e falar alguma coisa sobre homem com homem, mulher com mulher, ele já é homofóbico, ele não pode ser presidente. Por isso que pastor é pastor, presidente é presidente. Por que Davi tinha várias mulheres? Porque ele era rei. O pastor não pode ter várias mulheres, é uma só. Hoje tem pastor querendo viver como Davi viveu, como Salomão viveu e achando que isso é certo, não é. Davi não servia para ser pastor evangélico, irmão. Ele servia para ser rei, mas para pastor não. E agora? Aí estamos aí na expectativa de um pastor evangélico. Coitado, Deus não queria ser esse. Ah, o senhor é covarde? Não. Porque é o seguinte, irmão. Nós temos que respeitar a lei, se ela estiver de acordo com esse livro. Mas se elas divergir daqui, é Deus. Mesmo que a sua cabeça caia no pescoço. Cadê João Batista desse século? Não tem, irmão. Não tem. Por quê? Porque hoje está se cumprindo o que diz a palavra de Deus. Aí do que chama o mal bom, né? E o bom mal. Não está assim? Ao contrário as coisas. Hoje o pastor querer aconselhar os jovens para deixar as práticas homossexuais e ser um homem de Deus é crime. Eu não posso interferir na vida de ninguém. Eu não posso interferir na religião de ninguém. Mardoqueu não estava interferindo na religião persa. Ele estava mantendo a sua integridade com Deus. Daniel não interferiu nas causas da Babilônia, mas ele manteve a sua aliança com Deus. Mesmo quando ele foi parar na fornalha, ele tinha um compromisso com Deus de orar 3 vezes ao dia. Ele sabia da ameaça. Ele falou, eu não vou quebrar o propósito com Deus por causa de ameaça. Porque se o diabo te vencer através de uma ameaça, ele vai te vencer sempre. Por isso que Deus sempre fala conosco, sujeitai-vos, pois a Deus resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você sabe o que é o diabo fugir de você? Não, imagina um homem fugindo do outro. É terrível, não é? Por que aquele homem foge do outro? Porque aquele lá é mau. Imagina o pior ser que essa terra já conheceu, chamado Satanás, demônios. Fugir do homem, do redes mortal. Não é do homem que está fugindo da unção que está na vida daquele homem. Ele sabe que aquele ali não pode nem sonhar em chegar perto. Porque a briga não é contra a carne nem sangue. Aí agora eu sou crente, quero viver que nem o mundo e quero que o diabo fuja de mim. Nunca. Quer pensar, Paulo diz que as nossas armas, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus. Aí eu vou reunir 1 milhão de pessoas para defender o que não é para ser defendido, irmão. Ei, o único que era para ser defendido e não teve ninguém para defender ele. Jesus de Nazaré. E até hoje está assim, estão se escondendo do Cristo da cruz. Cadê os amigos de Jesus? Não tinha um? Ah, tinha João. Mas mesmo assim não pôde ajudar ele a levar a cruz. Não pôde se colocar no meio para apanhar junto. Apanhou sozinho. Agora para defender um homem que não convertou nem a sua própria casa, Deus levanta o homem como líder. Não é para defender algo falível. É para defender algo espiritual. Verdade. Quantos levantes como esse não teve nesse país? Nem o pastor se envolveu. A igreja não se envolveu. Agora.
Mas pastor, o que isso tem a ver com a Ramã e Mardoqueu? Já estou indo para o final. Mardoqueu chama a Esther e aconselha ela. Sabe? Olha a coisa tremenda da mulher de Deus. Ela falou, fala para os judeus que estão aí fora, fazem 3 dias de jejum. E eu vou fazer aqui dentro. Depois de 3 dias, nós vamos ver o que nós vamos fazer. E eles foram para o jejum. Ao invés de fazer passeata, porque não foram jejuar, chamar a igreja para orar, né? Não era o mais sensato, o mais prático de fazer? Né? Um pastor? Não é isso, né? Tudo com a oração. Quando tudo colocar no altar, aí as coisas não vão se resolver. Porque quando aquele homem veio lá ameaçando, olha, rei Ezequias, ele já vem conquistando as nações, mundo afora. O que sobrou dos deuses das nações? Senaqueribe, né? O nome dele. Homem que metia medo. Só de ouvir o nome dele, as nações já se prostravam, entregavam os seus deuses. Ei, o Deus de vocês também não vai ficar de pé, não. Aí veio o profeta, homem de Deus, e fala assim para ele, ei, não se preocupe, com eles estão braços de carne. Esse homem nem vai pôr os pés nessa cidade, nem levantar trincheiras contra esses muros. Aí acontece um episódio no meio da família dele, na Síria, ele é obrigado a abandonar o campo de batalha e lá resolver. Quando ele chegou lá, os filhos biológicos deles matou ele na hora que ele estava prostrado diante do Deus dele. Esse é o nosso Deus, irmão. E olha aí, quer resposta melhor do que essa? Mardoqueu venceu Ramã sem falar uma palavra contrária à vida dele. Depois de 3 dias de propósito, Deus entrou no coração do rei, deu coragem a Esther. Esther entrou na presença do rei. Deus é Deus de estratégia. Deu estratégia. Eu vim convidar o Senhor para um banquete. Na hora, ele já chamou ela para perto dele. Até metade do reino eu te darei. Olha. Não era momento, olha Deus dando oportunidade para o homem se arrepender. Quando o Ramã viu aquilo, ele não podia, né? Não, vou pegar leve, vou mudar de ideia. Só que já tinha um decreto já, feito por ele, assinado pelo rei, carimbado pelo sinete do rei. Esse decreto não podia cair por terra, porque já foi assinado. Mas olha Deus trabalhando, o impossível é para Deus. Olha aí o impossível, já estava assinado. Já tinha um dia, a hora que os judeus iam morrer. E eles não iam poder se defender. Esse era o decreto. Aí Deus dá estratégia para ela, convida ele a um banquete. Em especial, Ramã, o primeiro-ministro. Ele chega em casa feliz da vida. Vocês não sabem o que aconteceu. Mandei fazer a forca. O rei já assinou o decreto, mas do que todos os judeus vão morrer. E agora a rainha me convidou para um banquete junto com o rei. Olha, ele não podia estudar a história da rainha. O prepotente, a história de ninguém para ele interessa. A Bíblia diz que o ímpio, ele abre a cova para ele mesmo cair dentro. Por quê? Porque ninguém interessa para ele a história de ninguém. Não quer saber de onde vem nem para onde vai. Ele só sabe quem ele é e o que ele quer, né? Aconteceu com Ramã. O inimigo dele, ou melhor, ele se declarou inimigo do povo dela. O convida para um banquete. E ele aceita sem titubear. A soberba deixa o homem cego. E olha que tremendo. E no banquete ele é desmascarado. No banquete, ele tropeça e cai em cima dela. O rei interpreta ele mal. Fala, além de querer matar, você quer possuí-la na minha presença. Aí alguém chega e fala, ó rei,
E ele mandou fazer uma forca para matar todos os judeus, inclusive o Mardoqueu que te defendeu. E agora? Ele já tinha passado a vergonha de ter apresentado Mardoqueu como o homem de cuja honra o rei se agrada. Todo mundo sabia que ele detestava Mardoqueu. É igual o crente, todo mundo sabe quem detesta o crente. Todo mundo sabe. E de repente tem que passar pela porta da igreja, pedir perdão e pedir oração para o crente. Verdade. Não adianta se levantar contra a crente, irmão. Não adianta. Quando nós aprendemos isso, as coisas ficam mais fáceis, sabia, pastor? Verdade. Tinha uns perseguidores que eu via na rua, me dava calafrio, né? Fazendo, ó, se o senhor não tem obra, tira do meu caminho. Porque não dá, é meu caminho, eu tenho que passar, e é zombaria, é mentira, é levante, não dá, Jesus. Ou só me tira daqui, porque eu não vou brigar com ele, não tem como. É isso que o inimigo quer, mas não. E orando, aí daqui a pouco some daqui a pouco some, Deus não tem obra, porque sumiu. Deus que tem obra, Deus traz para dentro da igreja. Pô, pastor, me perdoa, né? Eu sou intenso, não era eu e tal, e está perdoado em nome de Jesus. Aí eu aprendi algo, que quando nós liberamos libera o perdão e esquece. Aí você vai ver Deus trabalhar. Se Mardoqueu tivesse ira no coração de Ramã estava vivo até hoje. Mas como o coração dele era puro, o Mardoqueu, o Ramã foi para a forca. Aí o que acontece com ele? Na hora da sentença, veio tudo de uma vez. Aí é o pior. Lembra dos amigos de Daniel, que armaram a conspiração contra ele, quando o leão não comeu Daniel? O que aconteceu com aqueles pseudos amigos? Eles foram para a cova e toda a sua família. Aquele que mexe com o crente, você que está aí sendo perseguido nesta hora por alguém, não se preocupe, porque ele não vai pagar essa sentença sozinho. Está colocando a família dele em perigo e não sabe disso. Quer um exemplo? Acã, quando pegou a capa babilônica e a cunha, enterrou dentro da tenda. Deus ele não faz nada sem avisar, é só, tudo que tiver na cidade é anátema. E o ouro, a prata, o bronze, é de oferta para o tesouro do Senhor. Ninguém toca em nada. Senão vai contaminar o arraial. O Acã, ele achou que Deus estava falando bobagem. Tem nada a ver. Hoje nós vivemos uma época assim, com os crentes. Não tem nada a ver, não. Deus só quer. Se Deus falou, ele sabe por que falou. Aí o que acontece? Josué perde uma batalha irrisória. E olha que líder que é Josué. Ele não culpou ninguém. Ele foi orar e começou a chorar. Deus, por quê? Seu nome foi envergonhado. Não foi o dele, foi o de Deus. O seu exército é imbatível. Perdeu. E orou a noite toda, chorando. Ele ficou em pranto. E a Bíblia diz que de manhã Deus falou, sabe por quê? Faz varredura no arraial. Deus também não foi lá e falou, aquele contaminou o arraial. Não. E descubra. Porque contaminaram o arraial. E ele mandou fazer a varredura no arraial. E quando ele acha a capa babilônica e a cunha escondida na tenda de Acã, ele fala, meu filho, por que fizeste isso, meu filho? Só que esse meu filho já saiu como um juízo. Porque Deus falou, você vai identificar, vai apresentar, vai levar para fora do arraial, e vai matar ele e a família pedrada, para tirar o opróbrio do meio do povo. Ele quem? A família. Mas no pecado, a Bíblia não diz que a responsabilidade é pessoal. A responsabilidade é pessoal, mas tem coisa que a família compactua, tem que pagar junto. Ninguém viu o Acã esconder a cunha, estava todo mundo escondendo com esse, desse certo, né? Todo mundo estava bem, não é? Diferente dos filhos de Corá, que quando Corá se levantou contra Moisés e Arão, o que aconteceu com os filhos de Corá? Não aderiram à revolta.
ficaram à parte. Quando a terra abriu e engoliu aqueles 250 junto com Corá, nem o filho dele caiu naquela cova. Porque Deus estava compactuando com ele. Então eles ficaram isentos e depois eles tiveram um trabalho excelente no tabernáculo. Né? Porque não tomaram partido com o pai, com a loucura do pai. E aqui o Ramã, por causa da loucura dele, que fora compactuado em família, lembra que Zé falou? Faz uma forca. Os amigos dele estavam lá. Os filhos, os 10 filhos dele estavam lá. Cadê alguém que fala, pai, não mexe com isso não, deixa o homem. Né? Não, todo mundo está para nós, esse judeu tem que morrer mesmo. Sabe quem foi para a forca? Ele juntamente com os 10 filhos dele. A mentora teve que ver o marido e os filhos morrer. Por isso que a palavra de Deus fala, a mulher sábia edifica a sua casa, a tola destrói com as próprias mãos. Se a mulher foi colocar para ser adjuntora, tinha que lhe dar, fala, você está louco? Olha você, quem é você? O primeiro-ministro. Quem é o Mardoqueu? O porteiro. E por que você se importa com o porteiro? Deixa ele viver a vida dele, vai viver a sua. Não teria sido um conselho? Né? Mas não, mata logo ele, tira ele do seu caminho. Olha aí. E de repente já está sendo humilhado. Aí ela reconhece, se você já está caindo diante desse judeu, imagina o que vem por aí. Só que a forca já está feita. O juízo já está lavrado. Aí depois que ele é enforcado, alguém fala, rei, mas resolveu o problema, não resolveu não. E o decreto que o senhor assinou sem saber do que se tratava? Ó, Deus falou para ela, não assinei nada sem saber o que tem por trás. Verdade. É perigoso. Às vezes a gente, por causa da nossa inocência, não paga o preço. Eu fiz uma campanha, uma carta para Deus. É muito boa essas campanhas. Eu estava, né, eu continuo abençoado. Eu estava tão bem, sabe? Com aquele momento da sua vida, você está tão bem. Tá tranquilo. Que eu fui com um monte, mano. Eu só assinei a carta, eu não coloquei nada, o papel em branco. Não faça isso. Irmão, eu não tinha nem uma frieira no pé. Estava tão bem. Tudo fluindo bem, ministério abençoado, né? Eu levando pedrada como sempre, sabe? Benção mesmo, estava benção. Indo para lá e para cá, pregando de manhã, de tarde, de noite, vigília. Tava, sabe, o negócio estava muito bom. E eu fui lá para o monte com aquela folha de sulfite desse tamanho, branco, só a minha assinatura. Que inocência, irmão. Aí fui, Deus, eu não sei o que pedir. Se só mandar para mim, tá bom. Estou bem, Deus. Obrigado pelas bênçãos. Aí, eu tive um sonho que eu ia subir um monte. E o monte, ele tinha umas escadas. Ele tinha uns corrimão. Quando eu coloquei o pé para subir no monte, eu pisei num espinheiro. Irmão, eu estive no norte, andei no meio do Jurema, dos espinheiros, irmão. Quando o espinho bate na perna, dói a alma. Rapaz, eu coloquei o pé naquele espinheiro. Quando eu coloquei, que eu fui fazer assim para tirar, eu sentei em cima do espinheiro e não consegui subir no monte. Sabe o que é isso? Depois desse sonho, eu comecei a sentir espinhos saindo do meu corpo. Os 2 rins paralisam, hemorroidados. E o diabo começa a tomar a boca de um e de outro, vai morrer, vai morrer. Eu falei, não vou morrer. Eu apenas aprendi, a duras penas. Por mais que você seja simples, mas seja prudente. Se você assinou, você vai ter que pagar o que você comprou, e mesmo que você não saiba. O rei não assinou a carta, sem noção do que se tratava. Agora ele condenou não só o povo, mas a sua esposa. E agora? Como remediar? Que ele não podia voltar sua palavra atrás. Aí ele dá outro decreto. Ah, Deus tirando eu dessa. Ele pegou e falou assim, olha, não tem como mudar o decreto. Já foi assinado. Mas eu posso criar um decreto que cada judeu nesse dia pode se defender. Se alguém vir te atacar, você pode revidar. Sabe o que aconteceu? Aqueles que tinham poder
já estava contando para o dia da matança, agora tiveram que se esconder. Aí os judeus foram poupados. E os judeus usam de benevolência, não matou ninguém. Está entendendo? Olha o que Deus fez. Deus reverteu a maldição em bênção. Deus está na nossa vida, nessa noite, revertendo a maldição em bênção. Eu creio, Deus. Aleluia. Porque Deus, aleluia, fora ovacionada pelo Ramã para cometer essa atrocidade. Eles não tinham noção de quem era Ramã. Eles achavam que o Ramã era um homem sério, que era o primeiro-ministro. Eu li uma frase esse dia que um homem louco com a arma na mão é menos perigoso do que um louco com a Bíblia na mão. Porque a Bíblia, na mão de um louco, ela não tem poder só de lançar a carne do homem no inferno. Ela tem poder de lançar o homem no inferno. Olha o que está acontecendo hoje no mundo, para encerrar. A palavra sendo deturpada. Verdade. Os loucos falam, não, a Bíblia tem que ser escrita de novo, porque ela está antiga. Ela não tem que se adequar a nós. Mas desde quando Deus tem que se adequar ao homem? Sendo que Deus falou para o povo quando saiu do Egito. Ele falou, olha, quando entrar na terra, não se prostre diante dos deuses deles. Não façais aliança com eles. Porque Deus queria que o povo de Israel fosse o exemplo e aquele povo passasse a seguir o exemplo. O que Deus quer nesse tempo? Deus quer uma igreja que seja igreja. Que o povo adore a Deus, não o pastor. Verdade. Porque hoje o pastor, porque ele fala 3 idiomas ou não fala nenhum, mas ele é muito popular, ele acaba se tornando um semideus. E Deus não quer isso, ele não divide a glória dele com ninguém. Eu posso ser um excelente homem, mas eu tenho que ter na minha mente, eu sou homem, ele é Deus. Se eu cheguei até aqui, não foi mérito meu, eu não tenho mérito para estar aqui. Quem me colocou foi Deus. E se Deus me colocou, tem uma responsabilidade, tem um propósito. Só que os homens, muitas vezes, a soberba deixa o cego. Há um tempo atrás eu queria fazer muito teologia. Não, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Aí eu comecei a analisar a vida dos teólogos. Os antigos e os da atualidade, que são piores. Eu descobri que todo homem teólogo, ele acha que ele tem uma intimidade tão grande com Deus que ele pode fazer tudo o que ele quiser, que Deus não está nem aí. Deus vai passar a mão na cabeça dele, está enganado. Porque existe alguém abaixo de Moisés, maior do que Moisés, exceto Cristo. Deus lhe falou para Arão e para a irmã dele. Falou, olha, com os homens eu falo em sonhos, em profecia, mas com Moisés, meu servo, eu falo face a face. Só por causa do que vocês fizeram, você vai ficar leprosa. Só porque falaram dele, por que Deus escolheu ele e não nós? Ninguém deve fazer essa pergunta para Deus. Primeiro você tem que fazer, Deus não me escolheu eu, porque eu sou isso e isso. Você sabe por que Deus não te escolheu? Examine-se a si mesmo. Ah, um pastor bem falado, vai para todo canto. Assim já estava vendo um pastor aí renomado, né, sendo honrado por Deus. Aí na hora que eu ia criticar, que eu sou um pouco crítico, né? Deus falou, quando ele estava na juventude dele, pregando, sendo humilhado, apanhando verbalmente, onde você estava? Bebendo, fumando por aí. E agora você quer receber as honras que ele está recebendo? A sua juventude se jogou fora. Se contenta onde eu te deixei. Então, se eu não sair da apedrejada, irmão, amém. Porque foi isso que eu pedi, não é? Eu não podia, tive o privilégio de nascer no lar evangélico. Tive o privilégio de aprender as sagradas letras, como Timóteo, desde pequeno. E eu me rebelei. Agora eu quero vir aqui, ó Deus. Não. Se contenta ainda pela misericórdia. Não tem que ficar olhando e ficando, que nem fala, né, com inveja dos que estão. Não. Ele plantou. Não é assim?
Aquele que semear muito, que plantar muito, colherá muito. O senhor, que hoje é um senhor, está sendo reverenciado, recebendo as bênçãos de Deus, aplaudido pelo seu trabalho bem-sucedido. Não tem que nós que estamos aqui embaixo ficar com inveja. Por quê? Quem era você quando ele tem a mesma idade? Quando ele estava aí levando pedrada? Você não queria compromisso com Deus da palavra. Isso é prova de que quem entrega a sua vida a Deus é honrado até depois de velho. Então nós temos que se contentar onde Deus nos colocou e agradecer. Ainda bem, eu falo com a minha esposa. Ainda bem que Jesus me achou. Porque, irmão, imagina, a vida inteira, já estou encerrando, é um exemplo para os ignorantes que nem eu fui. Eu acordava, pastor, com meu pai falando assim, eu trabalhava por conta, meu pai falava assim, meu filho, você já comprou o talão do INSS e pagou? Paga o INSS, meu filho. O dia que você está queimando aí com cigarro, jogando fora com bebida, paga em todo, sabe o que é todo dia, irmão? Era eu acordar 9 horas da manhã, olha que vida boa, 9 horas da manhã, trabalhar por conta, passava a madrugada na rua, torrando tudo que o dia me deu. E de manhã nós usávamos o profeta para falar assim para mim, paga o INSS. Eu não vou ficar velho, paga o INSS. Você tá louco? Eu não, isso aí vai acabar. Ele só falava isso, mano. Sabe o que é 10 anos falando isso? Deus guarde meu pai. 3 anos depois, o senhor pagou o INSS? Era como se meu pai tivesse vindo perto de mim e falado, eu não falei para você pagar o INSS? Lembrou na hora. Eu me arrepio até hoje. A misericórdia de Deus na minha vida é tão grande, porque eu amo Deus, não só por isso, mas porque Deus é tremendo. A Bíblia fala, eu sou prova de que se queixa o homem dos seus próprios pecados. Eu pago tudo que eu passo por causa dos meus pecados. Não foi o diabo nunca pegou um copo de cerveja e deu para mim beber, o diabo nunca acendeu um cigarro e deu para mim fumar. Tudo isso eu fiz com conhecimento de causa. E é pior. Se hoje eu pago o preço, eu não posso queixar-me. Tenho que pedir para Deus graça. Aí sabe o que acontece, irmão? Olha, Deus guardou meu pai em 2010. 2011 eu estou de cara no pau orando. O Espírito Santo fala para mim assim, homem, não se venda, porque o que é seu vai vir na sua conta. Detalhe, eu não tinha conta. Nunca tive um cartão de crédito até então. 3 anos depois, eu descobri um programa do governo que eu nem sabia que eu tinha direito. Mas Deus havia falado um ano antes que ia me aposentar. Aí eu falei para minha esposa, vai doer, porque eu nunca paguei o INSS. Aí eu já sabia que Deus ia fazer alguma coisa. Irmão, quando eu recebi o INSS, até hoje, toda vez que eu falo disso, dói a minha alma. Porque se eu tivesse ouvido o profeta, sabe o que tinha acontecido? Todo cigarro que eu fumei na vida, eu tinha pagado o INSS. Todas as cachaças que complicaram a minha saúde renal aqui, os conhaques, as noites mal dormidas, eu tinha depositado no INSS. Quantos eu ia estar ganhando de aposentadoria hoje? Aposentadoria não benefício, porque eu não ia estar doente se eu não tivesse bebido, fumado e ficar por aí. Cuidado do tempo do Espírito Santo. Como que eu ia ser hoje? Bem. Tranquilo. Deus, ele coloca os profetas para falar conosco, que nós somos ignorantes. Quantos filhos estão aí hoje, na miséria, pedindo esmola na rua, e tinha uma voz profética dentro de casa, e não ouviram essa voz profética? Eu sou exemplo disso, irmão. E toda chicotada no culpado não é pouco, porque Deus, ele exorta. Amã teve a oportunidade de se retratar, mas a soberba tomou conta dele. E com isso ele acabou acabando com a história dele e da família dele. Isso mostra para quem quiser ver
que com o povo de Deus não se deve mexer. O homem de Deus, a mulher de Deus, quem cuida dele é o Senhor. Se Deus tiver de quebrar e fazer de novo, quem vai fazer é Deus, não é eu, não é ninguém, é Deus. A função do profeta é exortar, arrependei-vos. Porque quando a palavra de arrependimento para de ser pregada, é que o juízo já está vindo aí. Então, louva a Deus, né, por estar na presença dele, pela misericórdia dele. E que esta palavra, ela fique guardada em nossos corações, porque a melhor coisa é servir a Deus, ser obediente a Ele. Indiferente, irmão, se você vai andar de carro importado ou de carroça, o importante é que você tenha uma vida com Deus e Deus ele vai te honrar. O Mardoqueu, ele nunca quis ser primeiro-ministro. Ele nunca quis sair sendo ovacionado pela rua. Mas o trabalho que ele fez naquele portão tocou o céu. Verdade. Às vezes nós estamos aqui, pastor, no fundo da Zona Leste. As pessoas passam em frente dessa igreja, até zomba de nós. Nos chama de louco. O que ele está fazendo aqui? Mas só que lá no céu, tem um Deus que está olhando o nosso coração. E se o nosso coração for sincero diante de Deus, da sua palavra, da sua igreja, Ele vai colocar nós em lugares inimagináveis. Não para mostrar aos outros que nós somos alguma coisa. Para poder abrir essa palavra e falar, sabe por que o mundo está dessa maneira? Porque os homens esqueceram-se de Deus. Verdade, Jesus. Hoje não tem ninguém que ore mais como antigamente. Hoje não tem mais ninguém que lê a palavra como antigamente. Verdade. Hoje os homens estão buscando só seus próprios interesses. Essas igrejas que diz que é igreja, que o povo está à vontade, isso não é igreja, isso é empresa. E o empresário que se auto-intitula-se pastor, ele não tem coragem de arregaçar a manga e trabalhar. Verdade. Porque, olha, quantas pessoas têm chegado até a nós com sede. A palavra. E agora? Quantos pastores estão aí, ó, com canais bons para pregar a palavra, que tem uma influência, que pode... Cadê a verdade? Mas louvamos a Deus que Deus nos escolheu. Aleluia. Elias, ele se sentia sozinho, porque ele olhava em volta. Ele não via ninguém fazendo o mesmo que ele fazia. Onde estavam os 7.000? Eles não tinham se prostrado. Mas eles estavam escondidos na caverna, porque um homem de Deus gastou tudo o que tinha para defender os profetas de Deus, para não morrer pela mão de Jezabel. E sabe qual é o fim desse homem de Deus? O que nenhum homem de Deus na atualidade quer: morrer e deixar uma dívida impagável para sua mulher pagar. De repente está lá a viúva, ameaçada, que os seus filhos iam ser levados como escravos, por causa da dívida do seu marido. Espera aí, mas como que ele contraiu essa dívida? Ele contraiu comprando pão e água e escondendo os profetas de Deus. Deus não deve favor para ninguém. Aí o que Deus coloca no coração dela? E procurar o profeta de Deus. Aí o profeta entendeu. Eu tenho que socorrer essa mulher. Porque o que ela está reivindicando é legal. O marido dela se endividou por causa de uma causa nobre. E o que Deus faz através do profeta? Peça vasos emprestados. Entra para sua casa e pega um pouquinho de azeite e vai multiplicar. Depois que multiplicou o azeite, o que ele falou? Vende e viva do resto. Sabe o que Deus está nos ensinando através dessa palavra? Aleluia, Jesus. Que quando nós fazemos algo em prol da obra de Deus, não é para nós, para a obra de Deus, a nossa posteridade está segura. É isso que nós temos que entender. É verdade. Muitas vezes nós ouvimos Deus falar: cuide da minha obra que eu cuido dos seus. A gente pensa que é agora. Não, irmão. Ó, meu pai, minha mãe estão na eternidade. Eu tenho passado uns estreitos, mas quem está comigo
O que Deus faz por mim, o meu pai não poderia fazer. Verdade. Aí eu louvo a Deus pelos pais que Ele me deu. Porque eles plantaram pela posteridade. Assim como Deus está sendo na minha vida, está na vida dos meus filhos, na vida dos meus irmãos. E Ele quer ser na vida de você que está nos assistindo. Para você que vai nos assistir. Porque, irmãos, estamos vivendo dias trabalhosos. Quando a gente adquire conhecimento da parte de Deus, hoje de manhã abri a palavra para meditar, e Deus ele falava assim para mim através da palavra. O rei Amazias, ele optou em buscar a Deus, e ele prosperou. O filho dele, Uzias, seguiu o caminho do pai e prosperou. O segredo para qualquer pessoa que serve a Deus e quer ter uma vida próspera, prosperidade não é só dinheiro, é tudo. É buscar Deus. Quando você busca o reino e a justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Verdade. Quando você acredita nesta palavra, Mardoqueu ele não sabia o que ia acontecer da vida dele. Mas eu garanto uma coisa, ele sabia que ele não ia morrer naquela forca. É verdade. Porque tem um Deus. Amém? Amém. Que Deus abençoe a todos, pastor. Venha orar para agradecer a Deus nessa noite. Amém? Glória, palavra abençoada, ensinamento abençoado, né? Nós possamos, cada um que for ver esse vídeo aí também, possa refletir, né, nessa palavra e ver, né, como as coisas, quando se age contra quem é de Deus, o que acontece, né? Que é o que aconteceu com Ramã, né? E ver que quando nós desprendemos de nós mesmos e nos entregamos ao Senhor, nós vemos, assim como Mardoqueu, né? Que sem intuito nenhum, não estava sabendo provavelmente nem o que estava acontecendo, né? E o rei deu esse livramento, né? E através, né, ali da vida, do decreto que o rei colocou por cima do outro decreto, né? Que o Ramã já havia planejado o esquema dele, vamos dizer assim, e veio o rei e falou, não, mas tem como. Por quê? Era um servo de Deus, ele estava falando de uma pessoa que era um servo de Deus, ele tinha plena certeza que não era aquele que era para acontecer, né? E Deus deu esse livramento, né, a Mardoqueu, e nós cremos que ele foi honrado, né? E Ramã pensando que era ele que ia passear naquele cavalo, as vestes, né? De repente ele chega na presença do rei e o rei fala, pega as vestes e põe nele. Imagino, né? Eu imagino assim, e é dessa forma, irmãos. Nós na presença do Senhor, nós temos que crer, né? Nós temos que acreditar que nós estamos fazendo o melhor. E jamais, como foi dito pelo pastor, Deus mais nos desamparar, né? E como em toda a Bíblia nós vemos, quem está a favor de Deus, quem está com Deus, jamais vai se decepcionar, né? Mais cedo ou mais tarde vai chegar a justiça de Deus, né? Amém? Então vamos orar para estar encerrando aqui, amém? Senhor Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por este momento na tua presença, Pai. Oh Deus de poder e glória, que palavra maravilhosa que nós venhamos, Senhor, entender, Senhor, e praticar nas nossas vidas, Senhor, a tua palavra, Senhor Jesus. Senhor, leva as nossas vidas, Senhor, assim, Pai amado, Pai eterno, embaixo das tuas bênçãos, Pai, que seja para a honra e a glória do teu nome, Senhor. Guarda-nos, Senhor, e nos leve, Senhor, debaixo das tuas potentes mãos, Senhor. Amém. E de vitória. Amém. Amém. Que o grande amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo de Deus e a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossas vidas, não somente hoje, mas para todos sempre. Nós dizemos amém. Glória a Deus. Está encerrado o nosso culto. Amém. Aleluia, Jesus. Agora que eu vou ver aqui.